Bom dia a todos e vamos começar o nosso louvor. Vamos cantar Clamai ao Senhor. Quem puder põe-se de pé. Vamos clamar ao Senhor de coração, não seja só
da boca para fora enquanto estamos aqui todos a cantar, mas que realmente venha de coração. Não importa se tem voz boa ou má, Deus é que fez a nossa voz, não é? Portanto, vamos clamar ao Senhor de coração, é isso que Ele quer de nós. Our next song is Holy Forever. Sorry. Holy
Agora, irmãos, vamos nos focar novamente para continuar a louvar o Senhor com o hino Crer e Observar. Vamos pedir ao irmão Rezende para nos trazer a mensagem. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vós. Nós vamos continuar com o nosso com o livro de Abacuque e hoje vai ser no capítulo 2. Portanto, na semana passada, no capítulo 1, nós paramos com o profeta perplexo. Como Deus poderia usar uma nação tão perversa como a Babilónia para julgar a rebeldia e a desobediência do seu povo? Abacuque havia lembrado a Deus das ações da Babilónia na destruição de outras nações e tinha questionado como Deus poderia usar um povo tão perverso. Como nós podemos ser disciplinados por pessoas que são piores do que nós? Basicamente era isso que Abacuque estava perguntando a Deus. E nós perguntamos isso várias vezes, não é? Como é que o ímpio prospera mais do que nós? Não é? Muitas vezes a gente olha para o lado, olha para os nossos vizinhos que não querem saber nada com Deus e a gente vê que eles têm uma boa família, têm boas casas, têm grandes carros, têm isso tudo, não é? E muitas vezes David fez essa pergunta: como é que o próspero, como é que o inimigo, aquele que pratica o mal, consegue prosperar? Não é? Aqui temos as perguntas que Abacuque estava fazendo, eram essas. Mas aqui no capítulo 2, Deus dá a resposta a estas perguntas. E ele faz-lhe
com 5 ais. Vocês sabem o que é ai? Ai de ti. Ais. Eu sei muito bem o que é ai, porque a minha mãe dizia ai de ti quando eu te apanhar. Né? Quando eu fazia as minhas gartices e fugia, né? Ela dizia ai de ti quando eu te apanhar. Portanto, a Deus aqui começa o discurso com Abacuque com 5 ais. Contra qualquer nação ou sociedade que desça ao nível que acabará por trazer o julgamento de Deus. Deus aqui dá um aviso a qualquer nação ou a qualquer sistema que descerá ao nível de ser julgado por Deus. No entanto, também nos diz a chave mais importante para viver nesta era e dá-nos o privilégio de olhar pelo buraco da fechadura, vamos dizer assim, para termos uma pequena visão do futuro. Não é? E uma coisa que eu quero dizer antes de nós continuarmos é: quando perplexos, pare, espere e ouça. Importante a gente fazer isso. Foi o que Deus mandou a Abacuque fazer, não é? Espera e verás. Espera e verás. Abacuque 2, no capítulo 2, do versículo de 1 a 3, diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Portanto, Abacuque estava à espera de uma resposta de Deus e ele sabia, ele tinha a impressão que Deus o ia repreender por causa das perguntas que ele fez. Mas a gente vê que Deus não faz isso, não é? No segundo versículo do capítulo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Portanto, Deus não repreende o profeta, mas Deus agora começa a revelar o que ele está pensando fazer e o que ele sabe e o que ele tem visto das outras nações, que era a tal pergunta de Abacuque: como é que podes mandar uma nação que é muito pior do que nós para nos castigar? As ações de Abacuque nesses versículos mostram que ele era um homem piedoso, que era um homem de fé, que era um homem de Deus. Ele tirou um tempo para se separar dos outros e aquietar a sua própria alma para que pudesse esperar e ouvir a resposta de Deus. Essa é a maneira que nós temos de agir. Ter perguntas e dúvidas é legal, mas é da maneira que a gente se aproxima de Deus perguntando essas coisas. E a gente vê aqui que ele era um homem de Deus, porque embora ele estivesse a querer saber algo de Deus, mas ele aqui, a gente vê que ele separa um tempo para esperar pela resposta de Deus. E temos que fazer isso. Nós queremos as respostas, nem sequer hoje, era ontem. Right? Nós temos que tirar tempo para esperar pelas respostas de Deus. É essencial que quando você não entende algo e está-lhe causando preocupação, façam como Abacuque fez. Quando olhamos para esses versículos, descobrimos que Abacuque fez 3 coisas. A primeira foi: ele indagou a Deus sobre o seu problema. Ele não foi procurar mais ninguém, e a gente temos um Deus que sabe tudo. Deus aqui revela que ele estava vendo tudo. Ele revela a Abacuque que ele não dormia, que ele estava vendo. Né? Portanto, Deus vê tudo. Se tens alguma dúvida, leva em oração a Deus. E Deus, mais tarde ou mais cedo, ele se revelará. Right? A segunda coisa é: ele estava expectante para ouvir uma resposta. Ele sabia que Deus ia responder. Quando? Ele não sabia. Right? Diz aqui que que ele se ia pôr na torre à espera da resposta. Isto aqui a gente não pode levar isto
literalmente, porque o que estava a acontecer é que na sua mente ele continuava fazendo o seu dia a dia, mas na sua mente ele estava sempre à espera da resposta que viria de Deus. Ele não se assentou numa torre a dizer agora não vou fazer mais nada, estou aqui à espera que Deus me responda. Não foi isso. Não é? A gente até nem sabe quanto tempo levou a chegar a resposta de Deus. O terceiro foi, ele deu tempo de esperar em Deus por essa resposta. E é isso que nós temos que fazer. Aqui tem um exemplo como nós devemos de se aproximar de Deus quando a gente tem dúvidas, perguntas, a gente tem que esperar porque tudo é no tempo de Deus e não no nosso. Não no nosso. Agora, neste nosso mundo, hoje que estamos a viver, ocupados como andamos, estes 3 pontos simples são muitas vezes muito mais fáceis de escrever, de ler, de pensar do que fazer. Não é? É muito mais fácil dizer temos que esperar pela resposta de Deus do que de facto esperar. Porque estamos completamente busy. Correndo de um lado para o outro, sempre com tanta coisa para fazer, não é? Que nem tempo temos para esperar pela resposta de Deus. Mas a necessidade de esperar em Deus ainda é fundamental para a iluminação e o crescimento espiritual. Toda a pessoa que não sabe esperar em Deus não amadurece na sua fé. Então Deus diz que a revelação virá, mas aguarda a hora e o tempo certo. É no meu tempo e não no teu tempo. Era isso que ele estava dizendo a Abacuque. E espere pacientemente que ele certamente virá. Ele virá. Esta revelação que Deus deu a Abacuque tem um cumprimento parcial para os dias de Abacuque e a próxima derrota e o exílio para a Babilónia. Portanto, foi o que aconteceu, o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Os babilónios vieram, tomaram Jerusalém, levaram o povo para o cativeiro. Isso já aconteceu. Mas o que Deus está dizendo aqui tem 2 partes. Foi lá que já aconteceu e é no futuro ainda, quando Cristo voltar. Ele aqui já está apontando para a volta de Cristo. E quantos de nós a gente vê as coisas que acontecem à nossa volta e a gente muitas vezes diz quando é que Cristo vai voltar? Quando é que isto tudo vai ser posto em ordem? Que a gente já não pode ver certas coisas que acontecem à nossa volta. O inimigo está completamente à solta, fazendo aquilo que ele quer com o povo que não é de Deus. Right? Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso é que Deus diz que a revelação fala do Filho. E veja como o Novo Testamento faz uso desse versículo. Hebreus 10, 36 a 37 fala assim: porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O autor de Hebreus, ao citar Abacuque, o escritor está mostrando a revelação. A revelação não é uma coisa, mas é uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Assim, isto de Abacuque torna-se num ele em Hebreus 10, 37. Pois a verdadeira revelação de Abacuque é a vinda do Messias, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nós aguardamos-lo ansiosamente. Nós precisamos de aguardar a vinda do Messias ansiosamente, mas com paciência. Com paciência. Vivendo pela fé. Right? E qual é a única grande necessidade que o povo de Deus precisa? Vamos ler dos versículos 4 a 5. Eis que a sua alma se incha
não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tinha Lutero, quando leu isto, a visão que ele tinha até ali, porque a gente sabe que ele era um padre, né? E ele converteu-se exatamente por causa deste versículo. Pela fé, o justo viverá. Right? E ele aí viu então, uau, tudo aquilo que eu aprendi até hoje não tem nada a ver com a verdade. E é por causa disso que estamos aqui hoje. Foi através desse homem que ele teve a oportunidade de ler a Bíblia, e quando ele chegou a este versículo, ele viu quanto errado estavam aquele povo. Né? Portanto, Deus está falando através do profeta. E ele aqui está mostrando as outras nações à volta do seu povo. E no versículo 5, ele diz assim: tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Ele aqui está falando da nação da Babilónia. Isso era uma nação riquíssima. Porquê? Porque eles invadiam os outros povos, roubavam tudo deles, matavam, estrupavam as mulheres, matavam as crianças e levavam tudo o que era valioso para a sua terra. Né? Portanto, era uma nação que era construída e as riquezas deles eram todas adquiridas com coisas que não eram deles. Deus está vendo isso. Deus está dizendo: pensas que eu não estou vendo? Estou vendo tudo. Deus aqui está falando nos detalhes. É incrível isso. Ele fala no vinho, né? Porque a Babilónia é conhecida por uma nação que era só festa, orgias, bebedeiras. Era só o que acontecia. Right? Portanto, nos versículos 4 e 5, a verdadeira necessidade do povo de Deus é vista quanto espera pela vinda do Messias. Há uma necessidade que nós temos de agir enquanto nós estamos esperando pelo Espírito Santo. E o que é esse agir? Viver pela fé. É só. Viver pela fé. Nesses versículos, o Senhor contrasta a atitude dos babilônios vindouros com a única grande necessidade do seu povo. Diz que os babilônios e os do mundo, em graus variados, são inchados e arrogantes. Esta palavra inchada quer dizer orgulho. A gente olha à nossa volta e o mundo está cheio de orgulho. É só orgulho. Toda a gente pensa que é a última bolacha do pacote. Né? Toda a gente pensa isso à nossa volta. Né? Até alguns da igreja. E isso é infelizmente. Né? Portanto, a sua ganância e descontentamento conduzem a uma inquietação e insatisfação incessante. A gente olha à nossa volta e o povo anda completamente insatisfeito. Nunca o que eles têm é o suficiente. Procuram em ter mais, cada vez mais, cada vez mais. Passam por cima de tudo, não fazem nada. O pensamento deles é adquirir bens materiais. Mas os justos vivem pela fé. O justo vive pela fé. E é desse jeito que a igreja tem que viver. Nós não estamos aqui para se conformar com o mundo, mas para transformar o mundo. Portanto, este versículo foi tão importante que é citado 3 vezes no Novo Testamento. Lá em Romanos 1:17, nós não temos tempo de averiguar tudo isso, mas vocês podem em casa. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Este versículo que a gente acabamos de ler, o justo viverá pela fé, é usado no Novo Testamento. Nasceu aqui em Abacuque e é levado para o Novo Testamento, usado pelo apóstolo Paulo. Portanto, os que estão no mundo nunca estão em repouso. A gente vê a falta de paz
que as pessoas têm. Toda a gente anda à procura de uma paz. Só que eles procuram essa paz nos lugares errados. Right? É nas bebidas, é nas festas, é nos prazeres, é em todas essas coisas. Mas não encontram a paz. A gente vê pessoas riquíssimas que não estão em paz. Muitos deles, infelizmente, até cometem suicídio. Right? Muitos deles. Que a gente olha para eles e pensa que eles têm tudo. Que está tudo bem, mas não está. Não está. Mas os que estão em Cristo podem descansar, embora todos caiam à sua volta. As coisas estão acontecendo à nossa volta, mas se a gente vive pela fé em Deus e em Cristo, nós vamos estar em paz. Right? E é essa paz que o mundo não compreende. Porque é uma paz que não é afetada por coisas externas, mas é uma coisa que está dentro de nós. Right? Essa paz é invisível, mas ela é vista do jeito que a gente age. Né? E é isso que o mundo precisa ver em nós. Nós temos essa paz de Cristo em nós. E agora, considerando a destruição vindoura de Judá, nos tempos de Abacuque e os tempos perigosos, né, que foram profetizados para ocorrer antes da volta do Senhor, tempos esses que nós estamos vivendo hoje. Nós hoje estamos à espera da volta do Senhor. Estamos passando por esses tempos tal e qual como Abacuque passou no seu tempo. O mundo está completamente de pernas para o ar. Right? Para pôr em palavras simples. Não é? Portanto, nós estamos passando praticamente a mesma coisa que Abacuque estava passando. Quando é que tu vais agir, Senhor? E quando ele explica, muitas vezes a gente fica surpreendido que não era do jeito que a gente queria que ele agisse. Isso é interessante, não é? Porque ele estava pedindo que Deus agisse. Quanto mais tempo tu vais deixar que os ímpios prosperem e tomem conta das pessoas que são boas e que te seguem, oprimindo cada um deles. Right? Mas quando Deus se revela e nos diz o que vai fazer, a gente às vezes não gosta. Será que é preciso fazer isso? Será que é preciso ir a esse ponto? Mas Deus sabe o que é preciso e o que é que não é preciso. E Ele mostra aqui a Abacuque, e Abacuque no capítulo 3, que vai ser dado no dia 30, a gente vê um Abacuque completamente modificado pela visão que ele recebeu de Deus a explicar tudo o que Deus sabe. Right? A Bíblia nos diz que Deus abalará tanto os céus quanto a terra. Ele fará isso para que as coisas incidentais que não são eternas e atrapalham as nossas vidas deixem de ser importantes, enquanto as coisas da fé permanecem e nos fortalecem. Deus vai chocalhar o mundo, vai tirar tudo aquilo que não é edificante para nós, para que a nossa atenção fique completamente nele. Deus pode fazer isso e Ele vai fazer isso. Tudo se vai renovar. Tudo o que a gente vê hoje vai desaparecer. É escusado a gente estar aqui trabalhando dia e de noite para adquirir coisas que no fim e ao cabo vão ser destruídas e não vão permanecer. O que permanece é a nossa fé. Right? E a palavra de Deus. É as únicas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como recebeste o Senhor Jesus, continuai a viver nele. Não basta a gente aceitar Cristo. Nós temos que continuar a viver nele. Right? E isso a gente faz como? Vivendo pela fé. Eu vou dizer esta palavra e repetir esta palavra muitas vezes, porque esta palavra, esta frase, é o versículo-chave desta passagem. Não interessa o que acontece à nossa volta. Não interessa quanto tempo Jesus Cristo vai demorar para voltar. Mas enquanto a gente espera, viva pela fé. Porque é isso que nos separa do resto das nações. Do resto do outro povo. A gente sabe que aqui nesta passagem, Deus, eu já falei, Ele dá 5 ais
ai daquele, ai da nação. Ele dá 5 ais. O primeiro ai que ele dá aqui é o roubo e o desejo de controle. A gente olhando à nossa volta hoje, isso é o que o mundo quer. Eles têm livros que ensinam isso. Como é que se fala com o mais baixo? Como é que se oprime a pessoa que está debaixo da tua autoridade? Eles têm palestras para ensinar a fazer isso, o mundo, não é? Incrível isso. No capítulo 2, do versículo 6 a 8, diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele, aqui está o ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando é que isso vai acontecer, né? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar, e não lhe servirás tu de despojo, visto como despejaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. O que Deus está dizendo aqui, Ele está falando com a Babilónia, o que a Babilónia fazia às outras nações, não só com um grupo de pessoas lá da Babilónia, mas com cada pessoa individual. É a mesma coisa. Nós não temos que oprimir ninguém. Nós não temos que roubar nada de ninguém. Ai daquele que tem coisas roubadas nas suas casas, nos sítios onde eles moram, porque estas coisas no final, no julgamento, essas coisas vão gritar que estão lá metidas. Right? Pode ser um bloco, pode ser um 2x4, pode ser uma trave, pode ser uma janela. Right? Eu dei o exemplo aqui que eu trabalhei 7 anos como serviceman numa companhia que eu entrava na casa, eu era o último a entrar com uma lista daquilo que precisava ser feito para depois mandar vir as companhias para fazer. E se tinha alguma coisa pequena que eu pudesse fazer, eu tinha um truck cheio de ferramentas e tal, e eu fazia, né? Tinha dias que eu entrava, a casa estava completa, tudo certinho, os picaportes, a furnace, tudo. E eu chegava na mesma casa no outro dia, de manhã já não tinha furnace, até a furnace. Eles roubavam, ok? Já não tinha furnace, já não tinha doorknobs, já não tinha nada, ok? Portanto, e Deus vê isso, right? Tudo. O que a pessoa pensa que não foi visto, Deus vê. E Deus está falando aqui, Deus está usando detalhes, coisas que acontecem todos os dias hoje. Está falando no detalhe, Ele não está falando em geral, Ele está falando em detalhe. Right? Ai daquele que multiplica o que não é seu. Ai daquele que multiplica o que não é seu, não sendo pelo trabalho dele, pelo suor dele, mas roubado a outras pessoas. Ai desse. Aqui está o primeiro ai, é a respeito do roubo. E a gente sabe que o resto do capítulo aqui engloba estes ais todos. E mais do que isso, poderiam ser estas coisas que Deus está apontando aqui, poderiam ser aplicadas a qualquer potência mundial ou classe dominante que tenha domínio e procure usar esse controle para explorar, intimidar e roubar daqueles que estão debaixo deles. Todo aquele que nos oprime hoje, ele vai responder no dia final. Todo aquele que não paga o ordenado certo vai responder no dia final. Todo. A Babilónia de destruir terras, cidades, nações e pessoas pelos recursos que podiam obter dessas nações. Eles entravam, matavam, arrasavam naquele lugar e levavam tudo o que era bom para a terra deles. Right? Por isso nós, quando lemos a respeito da Babilónia, a gente vê que naquele tempo era uma das maravilhas do mundo. Right? Eles faziam arquitetura
que não havia em parte nenhuma. A mais cara que com quê? Com tudo roubado dos outros países. E o que é que aconteceu? Foram completamente destruídos. Até hoje não há um sinal dessa grandeza que era nesses tempos. É só pó. Só pó. Porque Deus disse que ele ia destruir completamente. Completamente. E assim foi. O tempo passa, mas o coração humano não convertido permanece o mesmo. O tempo passou, mas hoje em dia é exatamente a mesma coisa. Right? Há sempre alguém que nos quer oprimir, há sempre alguém que nos quer roubar, há sempre alguém que não nos quer dar o salário que merecemos. Sempre. Porque o coração que não é regenerado continua o mesmo. Tanto 2600 anos até hoje. E Deus diz, porque se saqueaste muitas nações, os povos que restam vos saquearão. Por outras palavras, a velha verdade aplica-se a quaisquer poderes que operem desta forma. Vocês colherão o que semearem. A lei é essa. A gente só colhe o que semeia. A gente semeia pouco, colhe pouco. A gente semeia o mal, receberemos o mal. Se a gente semear o bem receberemos. Right? Há apenas uma exceção a esta regra. Só há uma exceção a esta regra e ela é encontrada em um único lugar. Exatamente. É no perdão que Deus provê em Cristo. Só com a regeneração do coração do homem é que estes ais não vão entrar na nossa vida. Só. O que nos pode tirar desta ameaça que Deus está fazendo, só há uma pessoa que pode. Essa pessoa é Jesus Cristo. O segundo ai é a ganância e ganho injusto. 9:11 diz assim, ai daquele, outro ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Vocês estão vendo a importância que é a gente viver uma vida justa? O segundo ai envolve ganância e ganho injusto, ou seja, há uma desgraça contra aqueles que procuram construir o seu próprio ninho, ou seja, a sua própria casa, explorando os outros pensando que eles seriam tão altos que estariam fora do alcance de problemas ou ruínas. Quando os edomitas construíram a sua casa ou a sua cidade, os edomitas vêm de Isaú, né? Isaú, ok? Isaú afastou-se de Deus e ele construiu uma cidade nas montanhas. Porquê? Porque ele, das montanhas, ele tinha uma visão cá para baixo para o vale e ele sabia todos aqueles que viessem para atacar eles, ele se preparava antes deles chegarem. Mas Deus olhou para essa cidade e ele disse, tu construíste a cidade nos altos pensando que ninguém chega até ti, mas eu chego. Deus chega em qualquer lugar. Não interessa se a gente constrói a nossa casa no vale ou na montanha para que ninguém chegue até nós. Deus, ainda mesmo assim, está vendo todas as ações e as obras que a gente faz. Ele tem o poder para isso. Tá? E ele aqui diz a mesma coisa. Vocês roubam para construir as suas casas, constroem elas em sítios altos, pensando que ninguém chega até vocês, mas eu chego. Eu estou vendo tudo.
E isto é para todos nós. Isto é para todos nós. Temos que ter isso nas nossas mentes, especialmente o crente. Right? A imagem é de uma águia, a imagem aqui é de uma águia que construiu o seu ninho tão alto que não há chance de nenhum predador, e no entanto a Escritura nos diz que aqueles que foram explorados acabarão se revoltando contra aqueles que constroem o seu próprio ninho às custas dos outros. Deus muitas vezes mostra que as nações que oprimiram a nação de Israel que vão ser condenadas no fim, né? Porque Ele toma conta daqueles que são seus. Bem, é verdade que a ganância e o ganho injusto não passarão despercebidos. O livro de Tiago diz isto, ok? Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Tiago está falando com o povo rico, que nunca fez bem a ninguém, que só arrecadou bens para eles próprios. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Salários que não foram pagos justamente, salários que ficaram aquém do valor do trabalho que as pessoas faziam. E os clamores dos que ceifaram entrarão nos ouvidos de quem? Do Senhor dos Exércitos. Deus está ouvindo o clamor do povo que não é pago devidamente, que nem podem sustentar as suas famílias. Deus está ouvindo isso. Já, vocês estão vendo o detalhe que está aqui? Right? Que Deus ouve isso tudo. Não passa nada despercebido aos olhos de Deus. Nada. A gente às vezes pensa que clama ao Senhor e Ele não ouve. Ele ouve tudo e Ele vê tudo. Right? Ele sabe muito bem quem é que paga o salário justo, quem é que não paga. Sabe muito bem aquele que faz o trabalho também devidamente para o patrão ou não. Ele sabe isso tudo. Todos vão ser julgados. Todos. Todos serão reduzidos ao mesmo nível. Todos. Todos. Lá no Apocalipse, no capítulo 6, 15 a 16, diz assim: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas. Quando é que foi isso? Isso é no dia final, quando o julgamento de Deus está a acontecer. Nas cavernas e nas rochas das montanhas eles se escondem. E dizem aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vai chegar um ponto onde o povo vai querer se esconder. O tormento e o julgamento vai ser de tal maneira contra essas pessoas que eles vão se querer esconder e não vão ter lugar para o fazê-lo, porque Deus sabe onde é que eles estão. É isso? O versículo 17 diz assim: Porque é vindo o grande dia da sua ira. Deus é amor, mas Ele também é justo. Right? Porque há muitas pessoas que vivem: Deus é amor, Deus não vai fazer nada, Deus vai ter misericórdia. Quando eu morrer, depois quando eu estiver lá com Ele, Ele vai... Não há nada disso. Tudo tem que ser feito aqui na terra. Nós temos que aceitar Cristo para ter esse perdão dos nossos pecados e para estar vendo Deus eternamente. Não é depois da morte. Não há remissão de pecado depois da morte. Mas há pessoas que é assim: não quero saber nada disso. Deus é amor. Agora Deus ia-me levar para o inferno. Deus não está levando ninguém para o inferno. As pessoas estão indo por si próprias.
O terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. E fez-me lembrar a guerra que está havendo agora com a Rússia e com a Ucrânia, uma coisa incrível. Um homem que entra por um país dentro e tem matado gente, e crianças, e mulheres, e velhos, e a gente vê as imagens. São coisas horríveis, right? Para quê? Para ter mais um bocado de terra, right? Para aderir aquilo ao país dele, lá para os interesses dele, não é? Right? Ai desse que fizer isso, que aumentar a sua nação com outra nação através da morte e da guerra e dessas coisas injustas. Ai desse. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá, olha aqui, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como águas cobrem o mar. É interessante que quando Deus está prometendo o castigo que Ele vai trazer muitas vezes ao seu povo e a outros povos, no meio daquela conversa toda, Ele insere um versículo de esperança, né? Right? E Ele aqui diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Não interessa o que o homem quer fazer e está fazendo. Um dia vai chegar que a terra vai estar cheia do conhecimento da glória do Senhor. Right? O homem não pode deturpar nada do plano de Deus. Nada. Nada. Agora o homem fazendo isso está arrecadando julgamento sobre ele. Right? E é o que Deus está dizendo. Não penses que eu não estou vendo. Abacuque, toma calma, porque estou vendo tudo. Só o terceiro ai envolve aqueles que estabelecem os seus reinos através da violência, do derramamento de sangue e do crime. E, no entanto, do ponto de vista de Deus, as nações esgotam-se para nada. Nada. Vocês estão vendo os trilhões de dólares que a América tem gastado em armamentos. Para quê? Para nada. Para nada. Tudo isso vai desaparecer. Tudo. O quarto ai fala da embriaguez, luxúria e corromper os outros. E os babilônios eram famosos para fazer isso. Ai daquele que há de beber, que dá de beber ao seu companheiro. E eu não estou falando aqui que não é, eu não estou falando contra beber vinho, porque isto é o excesso das coisas. Ai daquele que o pensamento dele está fixado só nisso, não é? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. Nós crentes podemos beber sim, com certeza. Mas nós não vamos fazer como os incircuncisos. Nós somos circuncisos de quê? No nosso coração, não é? Nós, a igreja, não pode ser igual ao resto do mundo. Right? Podemos beber sim, mas não nos podemos embriagar. Right? Bebe tu também e sê como um incircunciso o cálice da mão direita do Senhor. O que é este cálice? Este cálice é a ira de Deus. Estes que praticam estas coisas vão também beber do cálice da ira de Deus. Já bebeste o vinho todo? Agora bebe o meu cálice. Agora bebe da minha ira. Right? E se o cálice da minha mão direita, o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti e vômito cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano
te cobrirá e a destruição dos animais ferozes os assombrará por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Quando os babilônios vieram e entraram em Jerusalém para saquear a cidade, destruir o templo e levar os utensílios para a terra deles, eles entraram no Líbano. O Líbano era um país considerado fértil, muito fértil. Produzia tudo o que o povo precisava. E era dali que vinham aqueles cedros muito altos que foram usados para construir o templo. Eles não só entraram para conquistar essa nação, como eles destruíram tudo. Queimaram as árvores, cortaram as árvores, mataram os animais ferozes, tudo o que existia naquele país foi completamente destruído pelos babilônios. E por isso é que Deus aqui fala, right? Porque a violência, no versículo 17, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. A destruição aqui deste país foi completa. Completa. Será que Deus viu isso? Com certeza Ele está falando sobre isso. Ele está falando com o seu profeta e está contando tudo o que aconteceu. Queres saber da minha parte o que é que se passa? Eu já te vou dizer. Não é? E ele aqui começa, nestes 5 ais, ele explica a Abacuque tudo aquilo que ele tem visto. Right? Ele tem visto tudo isso. Este ai aqui explica a corrupção das pessoas e infelizmente a nossa sociedade hoje anda embriagada com tudo. Se não é com vinho, é com droga. Se não é com droga, é com outra coisa. É com os prazeres, é vida sexual. É só o que a gente ouve. Entra na nossa televisão. É nas revistas, é nas entrevistas. Só se fala disso. É só disso. É incrível, incrível. Por isso é que a gente pergunta, tal como Abacuque, até quando? Até quando, né? Quando a gente olha e vê estas coisas todas, filhos desobedecendo aos pais, filhos batendo nos pais, netos batendo nos avós. Que a gente vê todos os dias isso. Todos os dias. Right? E a gente pergunta, até quando? Até quando? Vai chegar? Vai chegar. O dia vai chegar. A gente não sabe quando, mas vai chegar. E enquanto isso, nós temos que viver pela fé. Ok, vou acabar já. Eu quero ler só mais uma passagem de Apocalipse, no capítulo 18, de 2 a 5. Diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Vocês estão vendo aqui? No fim, a Babilônia vai ser... A Babilônia aqui já não é a cidade física em si, mas é um sistema. É o sistema do mundo. O sistema da Babilônia que ainda existe hoje. E por isso a gente vê a corrupção toda que nós vemos. Não é? Povo sendo morto, povo sendo oprimido, salários que não são pagos, vida sexual completamente corrupta, os jovens a serem seduzidos por esse sistema chamado Babilônia, né? Mas vai chegar um fim, e está aqui, olha, está nesta passagem. Caiu a grande Babilônia. A Babilônia, o sistema deste mundo, vai ter o seu fim. Tal e qual como a cidade física teve, este sistema vai cair. E vai ser derrubado por Jesus Cristo. É Ele que vem. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demónios e abrigo de todo o espírito imundo e refúgio de toda a ave imunda e aborrecida. Todas as nações beberam
do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, meu povo. Deus está avisando aqui. Há uma última oportunidade do povo de Deus de sair fora deste sistema. Sai dela, meu povo. Para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Julgamento. Este é o dia do julgamento. A grande Babilónia vai cair. O sistema deste mundo vai cair. Quem vai ficar são aqueles que vivem pela fé. Ok, vou só agora acabar aqui. Só, portanto, este capítulo é um capítulo pesado. Right? É pesado de pregar, mas nós não podemos escapar àquilo que está aí escrito. Nós temos que falar daquilo que está escrito. É pesado, sim. Os ais contidos neste capítulo marcaram tempos difíceis para a geração de Abacuque e ainda mais para os dias que antecederão a volta de Jesus Cristo. Que são estes dias que nós temos, que nós estamos vivendo hoje. Se foi difícil para ele, está sendo a mesma coisa para cada um de nós. Right? Abacuque já havia pensado até que Deus estava inativo, que Deus não estava prestando atenção. Por isso é que ele pergunta aquelas perguntas todas. Abacuque já havia pensado que Deus estava cego para os pecados cometidos em sua época. Mas ele não estava cego. Nem ele está cego hoje. Ele está vendo tudo, registando tudo. Como ele estava errado. E como nós também, ao pensar que ele não está vendo, estamos errados. Porque ele está vendo. Ao expor estes 5 ais, Deus delineou razões específicas para o julgamento vindouro de Judá e da Babilónia. Deus disciplina o seu povo e Deus destruiu a Babilónia. E como vimos, essas razões se aplicam também para o mundo de hoje, tal e qual como aplicaram lá há 2600 anos, mais ou menos. Irmãos, se os dias vindouros ficarem mais difíceis e sombrios, o versículo-chave desta passagem é o quê? Os justos viverão pela sua fé. Cada dia que os dias vão ficando mais difíceis, temos que se agarrar a este versículo. Eu vivo pela fé. Não subjugado ao que está acontecendo à minha volta. Portanto, tornar-se-á fundamental que o crente tenha uma estreita caminhada com o Senhor e possa confiar nele e na sua vontade soberana, apesar de tudo o que ocorre neste planeta. E como sempre, a nossa esperança está na volta do Senhor. E olha o que Jesus Cristo disse lá em Lucas 21 e 28, e com isto eu acabo. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, okay? E levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E olha o que ele diz lá em Lucas, em 1 Tessalonicenses, através de Paulo, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Right? Esta ira vai vir, mas Jesus nos livra desta ira futura. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, que tu trouxeste os meus irmãos e irmãs aqui esta manhã para ouvir a tua palavra, a tua mensagem, louvar-te com os teus hinos, com as tuas vozes, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo o que foi feito aqui esta manhã, Pai. Nós te pedimos agora que tu nos leves para as nossas casas em paz, ó Pai, lembrando que como a tua igreja nós devemos viver pela fé em ti, ó Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado por tudo que já fizeste aqui nesta igreja e que vais fazer ainda, Senhor. Nós estamos antecipando coisas boas, Senhor, que tu vais realizar aqui no nosso meio ainda, Senhor. Obrigado por tudo e em nome do Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Amém.